A vizinha entrou, inspecionou minha casa, me convenceu de que estava tudo bem. Contei para ela o que eu tinha visto e então ela deu uma olhada no meu altar de mortos. Ah, aí está o problema, ela disse, o seu altar. A forma como você fez atraiu algo que não são os seus mortos. Muito boa noite e sejam todos bem-vindos ao novo especial do Dia dos Mortos. Esta data tão especial para nós mexicanos, na qual nossos mortos vêm nos visitar, comer a comida que preparamos para eles, ver como vamos nos abraçar em espírito. E é nesta noite, rodeados por eles, que trazemos para vocês histórias que falam dessas tradições e que nos mostram que também pode ser uma data extremamente assustadora. Se vocês vão aceitar o portal que se abre neste dia, é preciso fazer isso com muito cuidado. E esta noite vocês vão descobrir por quê. Apague a luz e se deixe levar. Já está ouvindo? Relatos da Noite? Olá, Uriel e equipe do Relatos da Noite. Espero que minha história chegue a tempo para o especial do Dia dos Mortos. Sou Paulina Licona, de Tepoztlán, Morelos, e a história que vou contar aconteceu há uns 15 anos em Tepoztlán. O 1º de novembro é uma data muito bonita. Lá não é costume ir ao cemitério à noite, mas sim deixar as crianças saírem, com uma chila caiota entalhada, com uma vela dentro, ou com caveiras feitas de taquara. Para pedir calaverita, os vizinhos abrem seus portões e normalmente tem uma cesta cheia de doces ou frutas. A família se junta na porta e todos ajudam a dar calaverita às crianças. Também é costume fazer uma fogueira na rua e preparar ponche de leite ou de laranja azeda, que é oferecido aos pais. É muito comum combinar com primos e amigos para pedir calaverita e depois todos se reunirem em alguma casa. A nossa, naquela época, ficava no bairro Na entrada tinha um pátio e subindo alguns degraus se chegava à casa. Como morávamos perto do morro, sempre tínhamos gatos para espantar ratos e insetos, e naquela época tínhamos 2 filhotes que eram irmãos. Menciono isso porque eles serão importantes na história. Ao entrar em casa havia a sala de jantar onde minha mãe colocava algumas tábuas. Com a oferenda, normalmente ela fazia pozole, arroz doce, doce de batata doce e mole verde. O que ela fazia era separar uma porção da comida para a oferenda e o restante para o jantar. E como ela não tinha fotos de todos os seus mortos, costumava colocar velas longas de cera de campeche e em cada uma escrevia os nomes dos falecidos a quem dedicava a oferenda. Enfim, estou falando do 1º de novembro de 2008. Minha mãe tinha feito pozole para a família que chegaria para jantar, mas naquele ano chegaram mais pessoas do que ela esperava, e o pozole separado para o jantar acabou. Preocupada porque ainda havia pessoas sem comer, ela pegou pratos da oferenda e serviu dali, pegou pozole e também arroz doce. Já tarde da noite, um dos gatinhos começou a agir de maneira muito estranha. Subia para a casa e descia para o quintal, miava desesperado e arranhava as pernas de quem podia. Curioso, subi para ver o que o deixava tão inquieto. Quando cheguei à sala onde estava a oferenda, percebi que o outro gatinho tinha ficado preso em uma das franjas da toalha e estava se enforcando. No seu desespero, ele puxava ainda mais a toalha, se enrolando cada vez mais. Corri e, do jeito que pude, tentei soltá-lo, mas quanto mais eu tentava, mais ele se enrolava, mais ele se enforcava. Precisei gritar para meus primos trazerem uma tesoura e cortar aquela parte da toalha. Sentia falta dele? O estranho é que, mesmo esse tipo de toalha sendo sempre usado na minha casa, nunca tinha acontecido algo assim. Além disso, não era fácil para um gatinho enfiar a cabeça nos espaços entre os nós. Pensem nas franjas dos chales, elas têm buracos, sim, mas não tão grandes a ponto de caber a cabeça de um gato. Assim que se viu livre, o pobre bichinho saiu correndo para o terraço
e nenhum dos dois gatinhos desceu novamente. O resto da noite, meus primos e eu voltamos para o quintal, ainda assustados com o que tinha acabado de acontecer, mas continuamos comendo normalmente e conversando. Não tinha se passado nem 15 minutos quando um dos meus tios gritou: "Fogo, fogo!" A oferenda estava pegando fogo. Uma das velas onde minha mãe tinha escrito os nomes dos falecidos tinha caído e a toalha estava em chamas. Dessa vez, havia adultos e eles conseguiram apagar o fogo a tempo. Todos estavam muito assustados com o que estava acontecendo. E foi então que minha mãe confessou o que tinha feito. Por conselho de uma das minhas tias, ela subiu novamente ao altar e pediu desculpas aos mortos por ter pegado da comida deles junto com todos. Devolvemos o que pudemos, o que não tínhamos comido, ao altar. Essa noite não aconteceu mais nada. Mas desde então, na minha casa, o que é colocado na oferenda é sagrado, ninguém toca até o dia seguinte. Mando um abraço para vocês, comunidade. Meu nome é Bernardo, tenho 33 anos e sou engenheiro de sistemas. E se você tivesse me perguntado há 5 anos o que eu achava sobre o paranormal, eu teria dito que não acreditava em nada disso. Eu era o típico que dizia: "Isso tem uma explicação, é coisa da sua cabeça. Foi uma sombra, foi um barulho do prédio." Vocês sabem, se vocês não são assim, com certeza conhecem alguém desse jeito. Mas também vou te dizer uma coisa. Depois do que me aconteceu na noite do Dia dos Mortos no meu apartamento, nunca mais vou dizer que tudo tem explicação. Eu alugava um apartamento muito bonito no centro, embora desde abril passado eu já não more mais lá. Era em um daqueles prédios antigos, que antes era uma casa enorme das antigas, com pátio central. E dessas que depois foram dividindo em quartos e quartos, até que cada um tinha seu mini apartamento. Pisos de madeira, portas antigas, tetos muito altos e janelas grandes que dão para a rua. Era um lugar bonito, na verdade, muito bonito, só que também era muito barulhento e muito velho. E à noite tudo se ouvia mais. Eu fui para lá porque era barato. Naquela época basicamente peguei de emergência, quando fiquei sem colega de quarto e sem trabalho ao mesmo tempo, e acabei ficando lá. A maioria dos inquilinos tinha ido embora por causa da pandemia e o lugar estava pela metade do preço. Então aproveitei e acabei me acostumando com os ônibus, com o som dos saltos altos quando as vizinhas subiam, até as brigas do casal do 2B que todas as noites gritavam que iam terminar, mas nunca terminavam. Quero deixar isso claro porque é importante para tudo o que vou contar. Passei ali meu primeiro dia de morto sozinho, nunca tinha passado mais assim. Sempre fazia isso com a minha mãe, porque meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. E desde então era como algo obrigatório. Não obrigatório do tipo, você tem que fazer senão sua mãe fica brava, mas obrigatório, emocional. Era o que se fazia na minha casa. Minha mãe comprava pão, colocava café, papel picado, velas, flores e principalmente as fotos. Meu pai emoldurado, os avós de cada lado e também um tio que eu nem conheci, mas que também era lembrado, dizia minha mãe. Mas aquele ano foi pandemia, vocês sabem, e minha mãe faz parte do grupo de risco. E estávamos naquele momento em que todos ainda vivíamos traumatizados. Ninguém queria entrar na casa de ninguém, tudo era limpo com álcool, tudo era desinfetado, e deixar a comida na porta já era como fazer uma visita. E por isso eu disse que era melhor não ir, que eu falaria com ele por videochamada. E aí então, como eu disse, foi meu primeiro dia de morto. Só por isso eu não estava pensando em fazer altar nem nada para mim. Sinceramente, era só mais uma segunda-feira e pronto. Mas quando a tarde chegou, comecei a me sentir estranho. Não exatamente triste, mas sim meio vazio. Acho que qualquer um que já tenha passado sua primeira data importante sozinho vai me entender. Aquele tipo de silêncio que você não gosta e eu pensei, bom, vou colocar alguma coisa, nem que seja simbólica, não pensei muito. Não foi por tradição, nem respeito, nem nada disso.
Foi mais automático do que qualquer coisa, como quando você faz algo porque viu a vida toda e repete. Peguei a mesinha de centro que eu tinha na sala, encostei na parede, coloquei um guardanapo limpo como toalha e pus ali uma velinha pequena que eu tinha. Fui à cozinha, servi café numa xícara e esquentei quesadilhas que sobraram da noite anterior. Também peguei um pão doce que eu tinha comprado de manhã e coloquei tudo ali. Mas acho que aqui vem o importante. Não coloquei fotos. Eu tinha fotos do meu pai e dos meus avós, mas só no celular. No momento, juro pra você, não achei necessário. Pensei, eles sabem quem são. E foi assim, tão bobo, tão simples. Foi como se fosse pra vocês. E só, mas sem realmente pensar que alguém viria mesmo me visitar. E outra coisa que também pode ser importante é que eu também não coloquei flores. Não tinha comprado cempasúchil nem nada, porque nem estava planejado. Como eu disse, foi uma coisa improvisada, sem cor, sem cheiro. Só a comida, a bebida e a velinha acesa, isso foi tudo. Aquela noite dormi tarde porque fiquei no computador. Na pandemia, com trabalho remoto, trabalhávamos mais de madrugada que de dia. Então eu tinha esse horário horrível de ficar acordado até 2, 3 da manhã. Desta vez dormi por volta de 2:30. Não fechei a porta do meu quarto. Nunca fazia isso, era um dos prazeres de morar sozinho. E aqui começa a parte estranha. O quê? Comecei a sonhar, e o sonho no começo não parecia um pesadelo. Era como quando você está meio dormindo, mas ainda ouve a rua ao longe. No meu sonho, eu conseguia ver a sala olhando pela janela grande que dava para a rua. E tinha algo do lado de fora da janela. Não estava colado no vidro, mas um pouco atrás, como se estivesse parado na calçada me olhando de baixo. Algo escuro, não preto, cor de pele, não preto como quando você vê uma pessoa, mas só vê a silhueta e nada mais. Mas dava para perceber que era alguém alto, meio curvado, como se estivesse pendurado para frente. E no meu sonho eu sentia que aquela coisa estava olhando para dentro, não para mim, para o altar. Eu sei que parece muito específico, mas quero deixar isso claro, não era alguém, obviamente, tentando entrar para roubar, não era uma sombra qualquer, era algo olhando para o altar como uma criança que se inclina sobre a mesa numa festa para ver o que tem para comer. E então, no sonho, aquela coisa deu alguns passos bem lentos em direção à janela. Mas em vez de ficar ali, era como se de alguma forma ela já estivesse dentro. Como se a imagem seguinte já o colocasse dentro do apartamento em um passo. E então, agachado em frente ao altar, encolhido com o corpo meio dobrado, como se as pernas não funcionassem direito, e estivesse assim em 4 apoios, mas também não completamente de 4, como alguém que não sabe se é humano ou animal. Essa postura tão estranha é o que mais me lembro. E foi aí que comecei a ouvir outra coisa. Eu estava sonhando, mas ouvi um som real. Como algo úmido, algo comendo, não mastigando. Como uma pessoa normal, mas como quando um cachorro enfia o rosto no prato e você só ouve o jaque, jaque, jaque. Aquele barulho desesperado que não respira, que só está engolindo. Aquele barulho. E aí eu acordei. Não abri os olhos imediatamente, foi como quando você acorda e ainda não sabe onde está. Mas continuei ouvindo o som e nesse momento meu cérebro fez a conexão. Aquele barulho não estava no meu sonho. Aquele barulho tinha entrado nele, aquele barulho estava na sala. Eu continuei deitado por alguns segundos sem me mexer, ouvia claramente. Era alguém engolindo, não comendo normalmente. Engolindo como se estivesse com muita fome, como se estivesse dias sem comer e tivessem deixado um prato no chão. A primeira coisa que pensei, e isso é muito lógico em um prédio antigo no centro, foi: alguém entrou e eu fiquei bravo, não fiquei assustado. Fiquei bravo porque achei que era alguém do próprio prédio que tinha entrado para roubar comida.
E sei que fui eu, porque, além disso, era pandemia. Ou seja, já tínhamos o medo de que qualquer um podia trazer o vírus, sabe? Eu nem queria me aproximar de desconhecidos. Meu quarto estava quase escuro. Só entrava um pouco de luz laranja da rua pela janela do corredor, aquela luz dos postes antigos que tem lá fora. Eu não acendi a luz do quarto porque pensei, se eu acender, vou assustá-lo, ele vai correr e capaz, pula em mim, e eu não sou brigão, não ia brigar com ninguém. Às 3 da manhã o que eu fiz foi levantar devagar e caminhar até a porta do meu quarto. E aqui sim eu senti medo, não um medo de fantasma, medo físico. Porque quando peguei na maçaneta, senti que minha mão estava tremendo e pensei, se tiver alguém aí, e aí? Se ele trouxer alguma coisa, uma faca, um canivete, o que eu vou fazer? Mas eu já estava lá e o barulho continuava engolindo, engolindo como um animal. Abri a porta do meu quarto bem devagar, só o suficiente para espiar com meio corpo, e fiquei parado ali, ainda dentro, sem sair para o corredor. Não acendi nenhuma luz, só deixei entrar a luz que vinha de fora pela janela grande da sala e eu vi. Eu sei o que eu vi. Estava diante do meu altar improvisado, que nem era altar de verdade. E ele estava agachado, como encolhido sobre si mesmo, com as costas meio corcundas, com as pernas dobradas. Estranho, quase ao contrário, como se não soubesse direito como se acomodar. Ele tinha as mãos sobre a mesa baixa e estava colocando a comida na boca, não pegando com os dedos e levando à boca, mas empurrando, como se estivesse se lambuzando com as quesadilhas no rosto. E eu digo rosto, mas na verdade não posso dizer que o que vi tinha um rosto normal. Eu vi o formato da cabeça dele, sim, vi uma orelha meio pendurada e a pele. Essa sim, eu me lembro. A pele parecia ruim, como pelancas, como carne que já não está bem grudada, como quando você vê frango cozido e ele começa a se desfazer em fibras. Desculpa pela imagem, mas é a única coisa parecida. Dava para ouvir claramente que ele respirava pela boca como uma pessoa doente, uma respiração feia, com assobio, e de vez em quando fazia um barulhinho baixo, como um grunhido de incômodo, não de ameaça, mas como de desespero. Eu fiquei paralisado ali, sim, eu senti medo, medo de verdade. Mas não era uma pessoa normal e também não era um animal, não tinha como ser. Literalmente. Sentado em frente à mesa, colocou as mãos sobre ela com postura humana, e isso foi o que mais me assustou, a postura quase humana. E então, sem que eu fizesse barulho, aquela coisa parou de comer, ficou imóvel como se tivesse percebido que eu a estava vendo, e muito, muito devagar levantou a cabeça. Eu não sei como te explicar. Os olhos não tinham brilho, não pareciam olhos normais, com pupila e reflexo, eram completamente brancos, como leite, como catarata, mas abertos por um momento diretamente para mim. Aí sim eu fiz barulho, o ar saiu de mim como um "ah" bem baixinho, mas deu para ouvir no apartamento inteiro, e assim que isso foi ouvido, ele parou de repente, mas de um jeito que não é normal, né? Como ao se levantar apoiando as mãos nos joelhos para ganhar força. Não foi como um pulo, como um tranco, como se o corpo dele não pesasse e se mexeu, e quando eu digo que se mexeu, não quero dizer que ele correu até mim. Ele se moveu em direção ao corredor que levava à cozinha, como se soubesse exatamente onde ficava a saída do apartamento. Mas ao mesmo tempo parecia que ele não andava direito, ia meio de lado, como se arrastasse um pé, como se algo estivesse pendurado nele. Eu recuei instintivamente, fechei a porta do meu quarto e aí sim tranquei a porta. E aí sim, senti aquele terror que te derruba porque pensei, isso está na minha casa e vai tentar entrar no quarto. E foi quando peguei o celular e liguei primeiro para a administração do prédio, não liguei para o 190. Liguei para a senhora da portaria que mora no primeiro andar, aquela que cobra o aluguel e tudo mais. Ela se chama Dona Estela, e eu estava com tanto medo que liguei para ela às 3 e pouco da manhã para que ela viesse.
Imagina só ligar para uma velhinha para te defender. Ela demorou para atender, obviamente, mas eu disse: tem alguém dentro, tem alguém aqui. Por favor, suba com seu marido e eu juro para vocês. Nunca estive tão perto de chorar como naquele momento, porque eu continuava ouvindo os barulhos, mas já não eram barulhos de algo comendo, eram como batidinhas na cozinha, como se algo estivesse tocando as paredes, procurando por onde sair. Depois de 2 minutos, ouvi passos no corredor do prédio e batidas na minha porta, mas batidas de pessoas normais. Me pediram para abrir e eu fui correndo abrir. Entraram Dona Estela e seu marido com uma lanterna daquelas antigas, grandonas e um revólver ainda mais velho. E também saiu o vizinho do lado, que naquela época era um senhor mais velho, já de idade, que quase não dormia nada, que estava sempre acordado fumando na varanda. Os 3 entraram na minha sala comigo e aqui vem o que sempre me perguntam quando conto isso. O que eles encontraram? Nada, não encontramos nada. Acendemos todas as luzes, revistamos a sala, a cozinha, o banheiro, nada. Juro que aquilo só pode ter saído pela cozinha, porque não veio para o meu quarto. Mas a porta de saída do corredor estava trancada por dentro com a trava e as janelas estavam fechadas, porque estava frio. Então, segundo eles, não tinha ninguém lá. E sim, nesse momento você já começa a se sentir meio louco, começa a imaginar que, na verdade, não viu nada, que estava só na sua cabeça. Eu estava tremendo, minhas mãos suavam e o vizinho, o senhor grande, me perguntou: "Mas o que você viu?" E aí eu expliquei tudo para ele, descrevi tudo. Bom, não com tanto detalhe como estou te contando agora, mas eu disse para eles que parecia uma pessoa que estava comendo a comida do altar, que a pele estava feia, que ele me olhou com os olhos brancos, e quando eu disse isso, que ele me olhou com os olhos brancos. Dona Estela só ficou me olhando, não riu, não disse: "Ah, meu filho, você está louco?" Nem nada. Ela ficou me olhando muito séria e foi ela quem me perguntou: "Você colocou fotos no altar?" E eu disse que não, disse que, bem, achei que não importava. E ela me disse algo que me deixou gelado, assim, com toda a calma, como se estivesse me explicando algo que qualquer criança deveria saber. Não coloque mais as comidas e não vai colocar fotos. Não se faz isso de colocar comida sem fotos, sem nomes, sem flores. Você está dizendo para qualquer um vir e qualquer um pode vir. Quem estiver mais perto, quem ainda se lembrar de que quer comer. E muitas vezes não é o seu pessoal que chega, às vezes são os outros. Eu pensei que ela estava falando no sentido figurado, sabe? Outro espírito, outro falecido ou algo assim, mas ela continuou me explicando. Tem mortos que já nem lembram quem eram, porque ninguém os chama, ninguém coloca nada para eles, e se você deixa alguma coisa, eles pegam como animais, como se fossem tirar deles. Quando ela disse como animais, me deu um aperto no estômago, porque foi exatamente do jeito que aquilo estava comendo o que eu deixei, igualzinho. Ela me disse que o altar não é só para colocar comida ou a flor de cempasúchil, é também para que não entrem os que não são, para que não se aproximem. E que a foto é para isso mesmo, para que venham os seus, foi assim que ela disse, os seus. E que se você não coloca fotografia, deixa a porta aberta para qualquer um que esteja passando. E essa frase, qualquer um que esteja passando, eu não vou esquecer. Ficamos como um mar, sentados ali, conversando na sala, com as luzes acesas, e eu agradeci, ainda estava em choque. Dona Estela fez um café para mim na minha própria cafeteira. O marido dela foi e pegou um ramo de flores secas de outro altar que eles tinham lá embaixo. Flores de cempasúchil, já meio murchas, e ela colocou ali, ao lado da xícara e do prato, como se isso adiantasse alguma coisa. Naquela mesma noite eu não disse nada, fiquei calado, só ouvindo. E antes de ir embora, ela me disse: "Amanhã você tira essa comida e limpa direitinho. E no ano que vem, se for fazer, faça direito, se não, nem faça." Eu disse que sim e cumpri. No dia dos mortos seguinte, fui ver minha mãe assim que pude, e desde aquele ano,
Toda vez que monto o altar, sempre coloco as fotos. As fotos são a primeira coisa. Meu pai no centro, meus avós dos lados e até meu tio que eu não conheci. E flores, mesmo que seja uma florzinha que comprei ali fora no metrô, mas sempre coloco flores. Sempre, nunca deixo o prato sozinho, nunca mais. Obrigado por chegar até este ponto do episódio. Se você chegou, é hora de verificar se já está inscrito, se faz parte da comunidade e para nunca mais perder nada de uma nova edição de Relatos da Noite. Antes de continuar com a segunda metade deste especial do Dia dos Mortos, lembro a vocês que meu livro já está disponível no Chile e na Espanha. Estamos muito felizes por isso, porque, embora sejam tiragens pequenas, são poucos exemplares. É um enorme prazer que aí também possam levar para casa um pedacinho de Relatos da Noite, um pedacinho do México. Se vocês já encontraram, continue me marcando, por favor, para que eu possa compartilhar com toda a comunidade. Na descrição, deixo os links para que vocês encontrem. Ainda tem no México, embora me digam que já quase não restam nas livrarias. Se você encontrar, teve sorte, e se não, também tem um link para os que ainda estão nas livrarias. Continuamos com este episódio especial e, além de abraçar todo o povo mexicano por aqui e nos Estados Unidos, que estejam celebrando o Dia dos Mortos. Convido todos que nos ouvem, independentemente de sua nacionalidade, de seus costumes, a dedicar hoje um tempinho para lembrar dos seus mortos, se entregar à nostalgia, recordar os momentos bonitos, mandar um abraço e um beijo para onde quer que estejam, conversar com eles, se for necessário, mesmo que normalmente não façam isso, hoje se deem a oportunidade de acreditar. Continue ouvindo Relatos da Noite. Olá, comunidade, meu nome é Fernanda F. Há muito tempo quero compartilhar histórias com vocês, pois não sei porquê, mas minha família teve vários encontros paranormais. Embora essa história em específico não seja nossa, decidi omitir os nomes caso os verdadeiros protagonistas do relato venham a ouvi-la. Algum dia, mais pra frente, vou compartilhar os acontecimentos que aconteceram com a gente, mas espero que, por enquanto, vocês aproveitem essa história. Há uns 20 anos, em uma reunião de Dia dos Mortos que meu irmão teve com o grupo da aula de inglês, eles organizaram uma fogueira para contar histórias. Cada um compartilhava suas experiências, mas houve uma em especial, uma moça que ficou muito nervosa ao falar. Ela estava ao lado do irmão. Ela disse: "Não sei se vocês vão acreditar, mas estamos contando porque nos recomendaram que não guardássemos isso só para nós." Assim começou a história dela. Aconteceu com toda a família, com os pais e os 2 filhos. Tudo aconteceu em Zapotitlán, Tláhuac, um vilarejo que ainda mantém muitos costumes. Uma delas é a Missa da Ressurreição, ou Missa do Galo, que acontece na Semana Santa. À meia-noite, exatamente quando se abre a glória. A missa terminou por volta da 1 da manhã. A família levava consigo um frasco com água benta que o padre lhes havia dado e se apressaram para voltar para casa. O trajeto era curto, bastava passar pela rua do mercado, descer alguns quarteirões e acessar a Avenida Tláhuac. Não demorariam mais de 10 minutos. Mas ao entrar na avenida, viram uma menina caminhando sozinha pela beira. Cabelo liso, comprido, de vestidinho branco. A mãe ficou preocupada ao notar que a poucos metros havia um ponto de táxi com vários homens e disse ao marido: "Ei, olha, a menina está sozinha. Será que ela saiu sem os pais perceberem?" "Não sei, mas ela está indo direto para o ponto", respondeu ele. "É melhor levarmos ela para casa, senão não vou ficar tranquila." "Vamos, vire-se, meu amor." O papai se virou o mais rápido que pôde. Passaram-se apenas alguns segundos e a menina já estava muito mais longe. Eles a alcançaram, pararam na frente dela e a menina parou de andar. "Filha, já está muito tarde para você andar sozinha. Onde você mora?" perguntou a mãe. A menina, cabeça baixa, levantou a mão e apontou para a rua do mercado. "Venha, filha, suba, nós te levamos."
disse ela. Desde que se aproximaram, o cachorrinho da família começou a latir sem parar, muito desesperado, como se estivesse com medo e ao mesmo tempo pronto para atacar. Os filhos atrás abriram a porta para que a menina subisse. A filha teve que segurar o cachorro porque ele não parava de tentar se jogar em direção à menina. Durante o caminho, a menina não dizia uma só palavra quando lhe perguntavam para onde ir, apenas levantava a mão apontando e emitia um murmúrio, como se pedisse para continuarem em frente. Passaram-se 5 minutos. A mãe continuava agitada, nervosa, principalmente por causa dos latidos do cachorro, e disse: "Vem cá, filha, porque esse cachorro vai te morder. Não sei o que está acontecendo com ele, ele não é assim." O pai encostou o carro para que a menina passasse para o banco da frente, a mãe se afastou para dar espaço para ela e o cachorro não se acalmava. 10 minutos depois, quando perguntaram para ele, já estavam chegando onde iam. A menina só continuava levantando o dedinho, apontando para frente. Mas estavam prestes a chegar ao canal, uma área perigosa, escura, e aí o pai decidiu parar. "Ei, filha, falta muito para chegar?" A menina mal mexia a cabeça, negando. "É que a gente não pode mais continuar, vamos ter que te deixar aqui", disse ele. A menina voltou a negar com a cabeça. O cachorro latia desesperado, os filhos começaram a ficar muito nervosos, a mãe se virou para abrir a porta e a menina olhou para ela. Ali, quando ela descobriu o rosto, viu o que descreve como um rosto cinza, com olhos negros, sem brilho, a pele seca como se estivesse morta, como se estivessem carregando um cadáver. O carro se encheu de gritos, o cachorro se lançou contra ela e a menina não se mexia. A mãe pegou o frasco de água benta e borrifou nela, e foi nesse momento que a menina, rindo, saiu do carro. Juan virou e acelerou. A menina já não estava mais lá, já não dava para vê-la pelo retrovisor, só se ouviam muitos cachorros latindo ao longe. O trajeto de volta, que normalmente levava 10 minutos, eles fizeram em 5. Chorando, gritando, rezando com os pais, tentando acalmar as crianças, embora eles mesmos estivessem morrendo de medo como nunca antes. Quando chegaram em casa, quase se banharam com água benta, rezaram juntos e dormiram todos na mesma cama, até o cachorro. A família ficou meses sem dormir bem, sempre com o mesmo medo no rosto ao lembrar do que aconteceu. Após algum tempo, seguindo a orientação de um psicólogo, eles criaram coragem e compartilharam a história juntos. Um conhecido contou a eles que, há cerca de 30 anos, uma menina viajava de van com seu avô. Ela desceu na pista expressa e, ao abrir a porta, pulou e foi atropelada por um caminhão, morrendo na hora. É um caso muito conhecido entre os moradores e os mais velhos do lugar, porque muitos puderam vê-la ali, no caminho. Todas as horas que demoraram para ir buscá-la, todas as horas que o avô chorou ao lado do corpo dela. A família acredita que é a mesma menina que viram no caminho, embora poucas pessoas realmente a tenham visto. Muitos dizem que, ao passar perto do campo esportivo onde a viram, os balanços se movem sozinhos, mesmo que não haja o menor vento. Olá, comunidade, sou Paula Fabian, ouço o programa há vários anos e devo dizer que sou muito fã do trabalho do Uriel. Admiro como ele dá vida aos nossos relatos. A história que vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Para ser exato, tudo começou em 2 de novembro de 2019. Enquanto me arrumava para sair, minha mãe pediu que eu a acompanhasse ao cemitério para visitar nossos familiares. Eu aceitei e a condição da minha mãe foi que eu cobrisse bem a cabeça, pois eu tinha acabado de tomar banho, e ela disse que eu poderia pegar um resfriado. Chegamos ao cemitério e assim que desci do carro comecei a sentir dor de cabeça, era uma dor horrível nas têmporas. Ao contar para minha mãe, ela brigou comigo, pois já havia me alertado para cobrir a cabeça. Ela me deu um lenço para me cobrir e, ao fazer isso, a dor sumiu.
Não tive nenhum outro incômodo durante todo o tempo que ficamos lá e aquele dia correu normalmente até a noite, pois foi justamente naquela noite que comecei a ter pesadelos. Devo dizer que, desde que me lembro, nunca consegui dormir de barriga para cima, porque sempre tenho sonhos ruins. Por isso minha posição para dormir sempre foi de lado, em posição fetal. Na primeira noite, sonhei que minha família e eu éramos violentamente assaltados. Acordei agitado e muito assustado, mas não dei importância. Voltei a dormir e de manhã contei para minha mãe. Na segunda noite, sonhei que sofria um acidente de carro dirigindo sozinho. Vale mencionar que eu não tenho carro, nem sequer dirijo. A terceira noite foi uma das piores. Eu estava em um lugar escuro e via algo no chão, como um volume ao fundo. À minha esquerda havia alguém ou algo, mas era grande, como uma sombra completamente preta. Ele apontou para o volume como se me pedisse para ir ver o que era, e foi o que eu fiz. Me aproximei e vi que no chão havia uma mulher caída, com o cabelo cobrindo o rosto. Me agachei para afastar o cabelo e percebi que era eu mesma, com o rosto cheio de sangue. Me ver ali caída foi uma das piores sensações que já tive, mesmo sabendo que era um sonho. Parecia real demais. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela disse para eu não dar tanta importância, mas isso não me tranquilizou. Naquela noite, eu já não queria dormir porque tinha medo de sonhar algo pior. Os sonhos estavam ficando cada vez mais intensos, e o pesadelo daquela noite foi a gota d'água. Sonhei que estava deitada numa cama de pedra. Era o entardecer, quando 3 mulheres se aproximaram de mim, vinham do meu lado esquerdo. Uma delas se inclinou e, com a voz mais doce e terna que já ouvi, falou comigo. Venha, venha comigo você ficará bem. Essa voz, essa maldita voz, ainda me lembro perfeitamente dela. Era uma voz que te acalmava, que fazia você se sentir segura. A mulher falava comigo de forma doce, quando de repente outra voz surgiu à direita. Não vá com ela, fique comigo. Ela gritava desesperada para mim. Lembro perfeitamente de como a voz angelical me pedia para não ir, continuava falando comigo enquanto segurava minha mão, a outra gritava para eu não dar ouvidos a ela. Não sei como reagir, mas tirei minha mão daquela mulher e gritei para ela que eu não estava pronto. Ela ficou furiosa e, junto com as outras 2, saiu voando para cima em direção ao céu. Eu sei que vocês vão pensar que meu sonho foi exagerado, muito louco, mas quando acordei, agitada e assustada, tudo o que eu pensava era que não queria morrer. Naquela manhã, chorando, eu disse para minha mãe que não queria morrer. Eu estava completamente assustada. Ela me disse que me levaria a uma senhora, daquelas que curam sustos, mas que teríamos que esperar até sábado. Eu já estava há 5 noites tendo pesadelos, 5 noites sofrendo quando deveria estar descansando, e naquela noite maldita, foi a pior da minha vida. Ainda não sei se foi real ou só mais um pesadelo. Vou descrever como era meu quarto. Era pequeno, só tinha uma cama de solteiro com uns 50 centímetros de espaço dos lados. Muito comprido, como um retângulo, não tinha janelas e era extremamente escuro. Ficava na parte de baixo da casa, onde antes havia um pátio. Minha cama de ferro era alta e embaixo eu guardava uma caixa de plástico com sapatos que já não usava. Eram entre 3h15 e 3h40 da madrugada. Eu dormia em posição fetal, quando senti o corpo muito pesado. Senti que alguém estava em cima de mim e debaixo da minha cama dava para ouvir algo se mexendo. Alguém estava empurrando a caixa que eu tinha lá embaixo. De um lado para o outro dava para ouvir risadas como de crianças. Quando percebi o que estava sobre mim, vi uma mulher de cabelo longo e preto, com os olhos completamente escuros, sorrindo com um hálito horrível, me mostrando dentes podres. Na minha paralisia, chorava e tentava gritar, mas não conseguia.
O que estava em cima de mim segurava meu rosto com aquelas mãos nojentas, unhas longas e sujas, me acariciava enquanto zombava de mim. Depois levou o dedo à boca, sinalizando para eu me calar. Foi tudo o que consegui ouvir enquanto algo embaixo da cama ainda mexia na caixa. Comunidade, sei que pode parecer inacreditável, mas isso é real. Lembrar disso me faz sentir de novo a mão dele no meu rosto, o peso dele sobre mim. Eu gritava, pedia ajuda, chamava minha mãe, mas o quarto dela ficava no segundo andar e eu dormia embaixo, ninguém me ouviu. Quando finalmente consegui me mexer, senti um sono muito pesado, não conseguia abrir os olhos, e ao fechá-los, ela ainda estava lá. Essa mulher continuava nos meus sonhos, mas no final consegui dormir. Na manhã seguinte, contei tudo para minha mãe. Talvez ela não acreditasse, mas implorava por sua ajuda. Nesse dia, uma prima foi visitar a casa. Quando todos estávamos na sala de jantar, ela ficou na sala tirando fotos de si mesma. Em uma delas apareceu algo que nos gelou o sangue. Dava para ver claramente uma menina atrás dela. Não uma silhueta, não uma transparência, uma menina. Uma menina que ninguém sabia quem era ou o que estava fazendo ali. Não havia nenhuma menina naquela época na casa e só assim minha mãe acreditou em mim. No dia seguinte, minha mãe me levou até a senhora que nos recomendaram. Quando chegamos, contei tudo desde o dia em que fomos ao cemitério. Ela me disse que algo tinha me levado, algo que não era nada bom, que era algo que estava roubando minha energia e provocando pesadelos. Ao ver a foto da minha prima, ela me garantiu que era preciso tirar essa entidade da casa, que ela já estava muito forte e que não descansaria até me levar com ela. A senhora me deu uma série de banhos com plantas e orações que vou escrever. Mas você pode omitir, se assim desejar, Uriel, para não dar instruções que as pessoas possam seguir sem saber para que servem. Só assim, pouco a pouco, meus pesadelos acabaram. Nas primeiras noites eu ainda tinha sonhos ruins. Até tive mais uma paralisia, mas pelo menos aquela mulher, aquela entidade, já não estava mais lá. Já me aconteceram outras coisas paranormais depois desse episódio, mas nenhuma tão forte quanto aquela vez em que, sem querer, trouxe algo do cemitério, no Dia dos Mortos. Muito obrigado por me ler. Olá, Uriel e comunidade Relatos da Noite. Hoje envio esta história em memória da minha grande companheira, minha cachorrinha London, que faleceu há 5 meses. Quero imortalizar essa história e ouvi-la na sua voz sempre que sentir nostalgia. Além disso, acho que ela é ideal para esta época do ano. Hoje, agora que London já não está mais aqui, posso te dizer que em toda a sua vida, ele nunca latiu à noite. Não importava que todos os cachorros lá fora estivessem em uma baita conversa. Uma vez que ela se deitava na cama, dormia. Mas em um 2 de novembro isso foi diferente. Aconteceu em Oaxaca. Preciso te dizer que amo o Dia dos Mortos. E com tanta inspiração, estando lá, decidi montar minha oferenda sem imaginar o que aconteceria depois. E tudo começou com um sonho. Eu morava em um lugar pequeno quando isso aconteceu. O quarto tinha uma janela feita de vidro translúcido, como aqueles blocos usados em claraboias. Essa janela dava para a cozinha, depois da cozinha vinha a sala de jantar e logo em seguida a sala de estar. Coloquei a oferenda na sala de estar. No sonho, eu estava deitada e acordei porque ouvia muitos barulhos, vozes, como se tivesse uma festa do lado de fora do meu quarto, algo que eu não podia fazer. Mas, por causa das datas, passou pela minha cabeça que talvez tivéssemos visitas do além. Fiquei na cama ouvindo, os minutos passavam entre vozes e sombras, e embora eu não sentisse medo, eu estava impressionado. Isso mudou. Quando alguém atravessou a porta, já não era alguém com forma humana, era uma sombra alongada, como se estivesse usando uma túnica parada bem na frente da porta. Na minha frente, como se estivesse intrigada. Naquele momento, sim, senti medo, mas continuei parado, sem me mexer, apenas observando. De repente, a sombra começou a caminhar em direção à cama. No sonho,
Lembro que minha cachorrinha estava deitada na altura dos meus joelhos. A sombra parou aos pés da cama e continuava avançando em nossa direção quando estava prestes a chegar onde estava London. Por reflexo, movi meu braço para puxá-la, para afastá-la dela, e bem quando minha mão estava prestes a tocá-la, acordei de repente. Minha cachorra estava latindo furiosamente e o mais estranho é que tudo estava igual ao meu sonho. A posição, meu braço sobre ela, e London, olhando exatamente para onde, no sonho, ela estava. Aquela sombra estava completamente arrepiada e latia furiosamente. Como poucas vezes a vi fazer, ela me pediu para descer da cama e saiu correndo como se estivesse perseguindo algo. Ao chegar na cozinha, ela parou de repente, como se alguém a tivesse assustado, e de lá continuou latindo em direção à oferenda. Eu fiquei parado ao lado dela, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se meu sonho tivesse se conectado com a realidade. Minha tia, a quem todos chamamos de bruxa porque ela tem um pouco disso. Ela sempre diz que as oferendas são realmente portais para que os espíritos entrem, mas que a gente não pode escolher quem chega. Podem vir os nossos ou podem chegar outros não tão bons? Após essa experiência, nunca mais fiz oferenda em casa. Tinha medo de passar por isso novamente, mas este ano tive coragem e vou colocar a oferenda outra vez. Com a esperança e a saudade de que, entre todos que voltarem, também venha minha pequena London, não importa o que possa acontecer. Uriel, se puder, mande um abraço para minha querida irmã, que nunca perde seus relatos. Assim como eu, ela vai saber exatamente quem é. Em breve vou te enviar mais histórias, um pouco mais assustadoras, mas queria compartilhar esta com você nesta data. Que tenha um lindo Dia dos Mortos. Boa noite.